dia, mais que vencedores em Cristo Jesus. Bom dia a você que está crescendo na graça e no conhecimento do Pai. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Estamos juntos, crescendo, amadurecendo, progredindo, prosperando, vendo aquilo que a Bíblia diz que é nosso direito agora se manifestar. Louvado seja Deus pela palavra predestinada de sabedoria. Louvado seja o Senhor pela sã doutrina, a doutrina saudável que tem nos alimentado, que tem nos fortificado, fortalecido, que tem nos sustentado, graças a Deus, pela missão apostólica da graça de Deus, pela Igreja Cristo Vive, pela nossa liderança, graças a Deus pela seriedade do nosso ministério, o compromisso com Deus, o comprometimento com as ovelhas de Jesus, que Ele nos deu a honra, o privilégio e a responsabilidade de pastorear nesta terra em seu nome. Louvado seja Deus por tudo, por esta hora bendita em que mais uma vez vamos crescer na sua graça e no seu conhecimento. Quero convidar a todos para logo mais o nosso culto aqui na Cristo Vive São Paulo. Quinta-feira é dia de culto na Cristo Vive São Paulo. 20 horas, e você é nosso convidado. Estamos na rua Professor José Leite Oiticica, 250, Brooklyn. A rua Professor José Leite Oiticica, ela é travessa da Avenida Chucre Zaidan, bem em frente ao Teatro Vivo. E também, se você vem pela Avenida Santo Amaro, é muito fácil. Você vai entrar na Morumbi, e a rua Professor José Leite Oiticica é paralela à Avenida Morumbi, na altura do número 7.700. Então, mais informações você pode obter ligando para nós, prefixo 11 5561 4405, 5561 4405, ou nos mandando um e-mail para igreja@cristovive.com.br. Caso você esteja em outra cidade, outro estado, até outro país, você pode assistir o culto desta noite, que será transmitido pela internet em tempo real, acessando www.cristovive.com.br. E nós vamos aguardar que você venha nos visitar. Aqueles que já são membros da Cristo Vive, hoje à noite vamos ter o nosso encontro com Deus, com cada irmão, uma família bendita, uma família, graças a Deus, formada por Deus. Por isso, abençoadíssima é a nossa família Cristo Vive. Venha para cá, não se esqueça, traga mais alguém. Nós temos visto a glória de Deus manifestada entre nós. Já estamos vivendo um novo período, um novo ciclo, já estamos experimentando o alargar das tendas, o encher de Deus, o algo que Ele vem falando há tanto tempo, grande, né? Algo extraordinário, algo que é infinitamente maior do que nós pensamos, do que nós já pedimos a Deus ou imaginamos. Isso está acontecendo entre nós. Graças a Deus, venha participar desse mover de Deus, tá bem? E nós continuamos falando sobre o tema, colocando a fé em prática. Tenho explicado aqui que a fé, dom de Deus, não tem nada a ver com a fé natural, a fé lógica. Se você perdeu algum dos programas anteriores, entre na nossa página na internet, que ele está arquivado, este programa, para que você possa ver aquilo que você perdeu, tá bem? É muito importante que você acompanhe o raciocínio, o que Deus está nos revelando da sua palavra, desde segunda-feira, que nós estamos nesta questão da fé nos aprofundando. E lembrando que diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, fé é certeza, fé é convicção. E eu preciso lhe ajudar a desmistificar a fé.
Eu preciso lhe ajudar a tirar estas questões da fé, dos amuletos, das coisas. A fé é certeza, a fé é convicção. Portanto, é algo que acontece lá dentro de nós. Não tem nada a ver com o exterior, com paninho, com fitinha, com um copo d'água, com uma peça de vestuário, com uma toalha, uma fronha, uma meia, um pente, um sabonete, uma campanha, um jejum, uma vigília. Isso não é fé. Isso são coisas espúrias, que, na verdade, racionalizam a fé, eu acho que embrutecem a fé. A fé é algo finíssimo, algo elevadíssimo. A fé é um dom, a fé é um presente de Deus, a fé é um carisma, a fé é algo extraordinário que acessa Deus e o sobrenatural de Deus. Então, vamos colocar a fé, né, onde ela deve ficar, num patamar muito superior. E vamos aprender a praticar essa fé, a colocar essa fé em prática. Nós estamos entendendo também o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, essas obras da fé não são obras sacrificiais, e sim o resultado de uma certeza e de uma convicção. É um tipo de vida que mostra o resultado, as obras da nossa fé. Então, assim, eu vivo por fé hoje, única e exclusivamente por fé. Não sacrifícios, não barganhas com Deus, não obras que sejam trocas, né, ou maneiras de burlar o sobrenatural para alcançar alguma coisa, não. Então, assim, eu vivo por fé. E como é que eu mostro com obras que eu vivo por fé? Ora, exatamente pelo que eu produzo na minha vida através da fé. Então, quais são as obras que eu mostro? Por exemplo, a minha confissão. Eu tenho certeza de coisas que eu estou esperando. Eu tenho convicção. E se alguém me pergunta, mas e aquela situação? Eu estou certa, eu estou convicta de que eu estou na espera dela. Eu não tenho outro tipo de palavra. Ah, não sei, realmente está demorando. Não. Qualquer coisa diferente da minha confissão em linha com o que diz a Bíblia, já mostra que eu não estou colocando a minha fé em prática. Ah, mas o seu caso é gravíssimo. E a fé, dom de Deus, pode fazer com que qualquer coisa gravíssima seja transformada. A fé, dom de Deus, diz a Bíblia que vence o mundo. A nossa fé vence o mundo. Então, eu vou estar sempre crendo, certa, convicta, e falando isso e mostrando isso com as minhas atitudes. Essas são as obras da fé. E eu vou viver naturalmente. Eu não posso bater minha cabeça na parede, arrancar meus cabelos, me meter a fazer coisas aí para tentar ver se eu dou uma ajuda para Deus. Não. Não são saudáveis essas atitudes. Atitudes saudáveis, as obras que testemunham e testificam da minha fé, é a minha maneira de viver, de me comportar, de falar, de me posicionar diante daquilo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Vai acontecer. Deus diz em sua palavra, eu creio. Mas e se demorar? O que Deus disse a Abacuque? Se demorar, esperam. Esperam. Se tardar, esperam. Certamente virá. Então, essa é a palavra que eu creio. Isso é fé. Mas e se demorar? Espera. Certamente virá. Se você espera com a certeza e com a convicção, vai acontecer. Tem que acontecer. Diz o versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu
com as obras te mostrarei a minha fé. É que as pessoas interpretam aqui obras como sendo obras de caridade. Não, estou aqui, olha, estou fazendo essa caridade, estou mostrando a minha fé. Não, para fazer caridade não precisa ter fé. Não precisa, qualquer pessoa pode fazer caridade. Fé é outra coisa. Estas obras que mostram a nossa fé é exatamente conduta, palavreado, maneiras de se posicionar perante a vida, maneira de reagir perante as adversidades da vida. Essas obras mostram a fé. Porque tem gente que diz que tem fé, mas na hora de uma adversidade, grita, pega o telefone, fala com todo mundo, fala do seu problema para qualquer pessoa, vai para o cabeleireiro, conta as mazelas para todo mundo, vai no mercado, sai falando, vai. Isso não é fé, isso é uma fofoca, isso é uma carnalidade, isso é uma descrença total. Porque quem crê está ali na certeza, na espera, na certeza das coisas, na convicção dos fatos, e quando abre a boca está mostrando que está firme na palavra, que está esperando no Senhor, que está esperando com certeza, com convicção dos fatos prometidos por Deus de se manifestar. Você percebe? Nós mostramos a nossa fé pelas obras que, na verdade, são a maneira como nós vivemos, como nós nos posicionamos, como nós lidamos com as questões do dia a dia. Diz o versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Deus é um só. Não existe trindade celestial, Santíssima Trindade. Só existe um Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. Então diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então vejam, esta questão de crer é uma questão muito forte, muito forte. O demônio, que é o demônio, os demônios creem em Deus, sabem quem Ele é. E às vezes o povo de Deus titubeia, não sabe bem quem é Deus, se Deus é bom ou se Deus não é bom, se Deus quer o bem dos seus filhos ou não, se Deus quer o mal. Nós precisamos ensinar as pessoas que Deus é bom, que Ele é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, que Deus não muda, que nele não há mudança, não há variação, nem uma sombra de mudança há em Deus. Então veja, é importante crer de forma certa, crer incondicionalmente em Deus, né? Versículo 20 diz assim, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então esteja certo disso, de que uma fé que não vive conforme Deus espera que a gente viva, com a certeza e com a convicção, ela não serve para nada. É uma fé inoperante. Se a sua fé não for usada na hora das provas, na hora das dificuldades, na hora em que você espera a saída, a solução, o milagre, vai ser usada quando? É nessa hora que a fé entra como uma arma poderosa nas questões de saúde, nas questões financeiras, nas questões conjugais, nas questões familiares. Mas a pessoa diz, meu casamento está mal. Mas Deus é Deus de família. Deus pode fazer tudo novo. Mas o meu marido, o meu caso é muito grave. Então você, olha, vá lá para o seu marido, com o seu caso grave, porque você não entendeu nada de Deus, nem da palavra, nem das coisas da fé. A fé, ela é poderosíssima. Ela é uma fé santíssima. É a fé de Cristo, é dom de Deus. Ela pode tudo que Deus pode. A fé pode tudo que Deus pode. E as pessoas estão aí, mas, o meu caso, nesse caso, nessa dificuldade, é exatamente nessa questão terrível, impossível para você, que você deve usar a fé para crer que Deus é maior do que tudo isso,
que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você pede, que Deus é o Deus dos impossíveis, que Deus se move pela fé e única e exclusivamente pela fé. É exatamente nessa hora que você tem que esperar contra a esperança. É nessa hora que você tem que ter a certeza e a convicção de fatos que vão acontecer da parte de Deus no seu casamento, na sua área financeira, seja o que for, na sua saúde. Tem que colocar a fé em prática. A fé só vai ser colocada em prática em momentos onde ela vai ser requerida. Amados, se nós podemos resolver as questões, para que fé? A fé entra quando nós não podemos resolver as questões. E aí nós dependemos de Deus. E como Deus se move? Pela fé. Não é por sacrifício, é pela fé. Mas e as obras da fé? É a postura, é a confiança, é a maneira de orar, é a maneira de se posicionar, é a maneira de se conduzir diante de uma situação ou no meio de uma tragédia. É o que sai da boca. Essas são as obras da fé. É isso que vai mostrar se a pessoa crê ou se a pessoa não crê. Que fé é essa? Essa é a fé santíssima que Deus espera que nós pratiquemos todos os dias. Ele diz também, em Hebreus 11, versículo 6, ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então as pessoas estão, tentando agradar a Deus, dando tudo que elas têm, fazendo sacrifícios e sacrifícios. Deus não se agrada de sacrifícios. Deus não quer sacrifício. O que agrada a Deus é fé, é viver por fé, é colocar a fé em prática. Isso agrada a Deus. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não me manifesto por fé, se eu não vivo por fé, se eu não me posiciono por fé, se diante dos meus problemas eu não uso a fé na certeza e na convicção daquilo que eu espero de Deus, então eu não agrado a Deus. Deus se agrada com a minha fé colocada em prática. Todos os dias nós temos oportunidade para colocar a nossa fé em prática. Diz a palavra ainda em Hebreus 11, vamos ver alguns exemplos. Versículo 32 diz assim, vamos ver o 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, eles creram. Eles se moveram por fé. O que impulsionou tudo foi a fé, a certeza, a convicção de que aquilo que Deus tinha dito ia acontecer. Diz o versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que foi a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então, tudo pela fé. Faltaria tempo, faltaria espaço para dizer tudo que estes homens, estas pessoas fizeram, obtiveram, conquistaram pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé, diz aqui, extinguiram a violência do fogo. Às vezes, situações que estão ali, você está passando pelo meio de um fogo ardente, uma fornalha. Pela fé, você pode extinguir a violência do fogo. Essa situação pode parar, aquietar, esfriar. Escaparam ao fio da espada. Quem sabe uma perseguição no trabalho, na família, uma causa na justiça, uma inverdade a seu respeito, uma calúnia. Pela fé, se escapa. Diz aqui, da fraqueza tiraram força,
ou pela fé. Isso é a nossa história de vida, minha, da minha família, do povo que vive a graça de Deus, que da fraqueza nós tiramos força. Sabe aqueles momentos árduos de vida em que você, na carne, se sente fraco. Mas a fé, quando você, sabe, está certo, tem a certeza de coisas que você espera, que Deus vai fazer, que Deus vai agir. Quando você tem a convicção dos fatos prometidos, as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Eu vou ver esse fato na minha vida. Meu Deus, amados. Da fraqueza a gente tira a força, a gente se fortalece, a gente fica vigoroso. Pela fé, pela fé. Fizeram-se poderosos em guerra. É pela fé que você ganha as guerras, que você avança as guerras da vida. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. É pela fé que o mal foge de você. É pela fé que tudo que é inimigo, seja uma doença, sejam pessoas, seja situação, é pela fé que o inimigo foge. Graças a Deus, não é? Então, vamos praticar a fé. Vamos deixar os amuletos, as muletas. Vamos deixar as coisas dessa fé humana, comum, rasteira, lógica, para viver algo superior, melhor, sobrenatural. A fé legítima, a fé dom de Deus. A fé que move montanhas. A fé que vence o mundo. É essa que Deus tem para nós. Lá no livro do profeta Jeremias, nós vamos encontrar também, no capítulo 32, versículo 17, esta palavra que diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Veja, esse maravilhosa aqui no original é difícil. Coisa alguma te é demasiadamente difícil. Sabe, quando Deus olha para aquela situação que para nós é muito difícil, muito complicada, talvez impossível de ser solucionada por nós. Quando Deus olha para esse tipo de situação, Deus não diz: ih, que situação difícil. A palavra de Deus diz: coisa alguma te é demasiadamente maravilhoso, assombroso, difícil, impossível. Não tem. Para Deus. Amados, Deus usa o mesmo poder, Ele é poderoso para curar, para salvar, para libertar, para transformar, para prosperar, para manifestar uma cura, para arrumar um casamento, para restituir o que foi perdido. Sabe? Basta crer. E as pessoas tornaram esse basta crer numa coisa tão medíocre, quando ela é algo tão sublime, tão maravilhosa. Tudo que Deus diz, Ele tem prazer em cumprir. No livro de Números, diz assim, no versículo 23, e nós precisamos guardar isto no nosso coração, sabe? Ali para nos lembrarmos nas horas difíceis. Números 23, versículo 19, diz o Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quem mente é o homem. O homem é que mente. O homem é que diz que vai fazer uma coisa e não faz. O homem é que promete e não cumpre. O homem é que marca e não comparece. O homem é que faz votos e esquece. Deus não. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem
para que se arrependa. A palavra de Deus diz: porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus prometeu. São mais de 7.000 promessas prometidas por Deus. Você acha que ele não vai cumprir? O que ele falou, ele não vai fazer? Não duvide. Porque quem duvida não vê o cumprimento das promessas. Não vê nada de Deus. Mas quem crê de todo o seu coração, com toda a sua força, quem tem a certeza daquilo que espera, quem tem a convicção de fatos que ainda não veem, esse vai ver Deus cumprir cabalmente cada uma das suas promessas. Vai ver Deus fazer exatamente o que Ele falou que fará. Isto é para você. Deus está falando com você. Ele quer elevar a sua vida, elevando a sua espiritualidade. O dom da fé já está na sua vida. Use esta fé sobrenatural para ver um agir de Deus sobrenatural. Até amanhã e bom dia.